Quais são, então, qual é a classificação das orações coordenadas sindéticas? As orações são classificadas conforme as conjunções que representam, que aparecem, então, nas orações. Vocês lembram das conjunções? Observe a charge. Na segunda fala, notamos o nem, em maiúsculo, né? Nem é uma conjunção. O que diz na charge? E aí, vai fazer prova para o Enem? Não, vou fazer nem trabalhar e nem estudar. Não seja esse estudante. Como vocês observaram ali, eu tenho nem e nem. Esses dois, então, o nem é a conjunção. O que é uma conjunção? É uma palavrinha que ela vai unir duas palavras ou duas orações com o mesmo valor gramatical. Essa é a responsabilidade das conjunções, então. É uma palavra que vai unir outras palavras ou oração. Essas conjunções, elas podem ser coordenativas ou subordinativas. Nesse bloco, nós vamos ver as conjunções, então, coordenativas, que são aquelas responsáveis por unir as orações coordenadas. As conjunções coordenativas, elas são aquelas que vão ligar aquelas orações independentes, que são as orações coordenadas. E elas são divididas em 5 tipos: as aditivas, as adversativas, alternativas, conclusivas e as explicativas. Então, eu tenho 5 tipos de conjunções coordenativas. Cada uma delas vai acrescentar um sentido diferente. No primeiro, então, na primeira classificação, a gente tem as aditivas. O que são as aditivas? As aditivas são conjunções que vão exprimir soma, adição de pensamentos ou ideias. O que tu tem como exemplo ali? Ana não fala nem ouve. Este nem está dando uma ideia de soma, de adição de pensamento, que além dela não falar, ela não ouve. Compõe e canta suas canções. Então, ele faz as músicas e canta as músicas. Este E está dando uma ideia de adição. As adversativas, elas vão exprimir o quê? Oposição, contraste. Então, eu tenho aqui no exemplo: não fomos campeões, contudo, exibimos o melhor futebol. O que tu observa aqui?
tu observa que, apesar deles não terem sido campeões, né, eles foram o melhor futebol. Então, o contudo tá dando essa ideia de quê? De contraste, que não foram campeões, mas foram o melhor futebol. Aqui tu observa no outro exemplo o que? Eles queriam sair, porém estava chovendo. O que tu observa? Sair em oposição à chuva ali, ó, certo? Então tem uma ideia de contraste, de oposição. Eles queriam sair, porém estava chovendo. Eu vou sugerir, em cada uma delas, eu coloquei para vocês algumas conjunções representativas, aquelas que mais aparecem, certo? Então eu tenho o e, o nem, o mas também. Na adversativa eu tenho o mas, o porém, o contudo, o entretanto. Então essas conjunções são as principais representativas de cada uma das classificações, das aditivas e das adversativas, certo? A terceira são as alternativas. As alternativas são aquelas que vai ser a escolha, vai escolher pensamentos. Então eu tenho o, ora, quer. O exemplo, ou você vem conosco ou você não vai. Ou, é uma coisa ou outra. Por isso, alternativa, escolha. Vou falar com ele, quer você queira, quer não, quer. O que tu observa aqui, então, é uma escolha de ideias ou de pensamento. As conclusivas. Como a palavra mesmo diz, elas exprimem conclusão de ideias ou de pensamento. Tu tem logo, por isso, pois, portanto. O que tu observa ali no exemplo? Chove bastante, portanto a colheita está garantida. Tu pode substituir nas conclusivas a conjunção por concluo que, por exemplo. Aí tu vai observar assim, ó. Chove bastante, concluo que a colheita está garantida. São adolescentes, concluo que irão namorar. Então, é bem fácil a conclusiva, certo? E a última, as explicativas. As explicativas, elas exprimem, então, razão, motivo. Quais são as conjunções representativas? Que, porque, assim, pois. Não choveu porque nada está molhado. Porque está exprimindo o quê? Razão, motivo, certo? Ela não sabe da novidade, pois não disse nada. Pois, então, é uma explicativa, tá me dando uma, exprimindo, dando uma ideia de razão, motivo, certo? Ela não sabe de nada porque não disse nada. Assim, dependendo das conjunções ou conectivos presentes nas orações coordenadas sindéticas, podem ser classificadas. Então, se eu tiver o porquê, a conjunção porquê na oração, ela vai ser uma explicativa. Se eu tiver um e, vai ser uma aditiva, certo? Então, dependendo da conjunção que eu tiver coordenativa, vai ser classificada a minha oração. Como é que é feita essa classificação? Eu vou dizer que
essa oração aqui, ó, porque nada está molhado, é uma oração coordenada, sindética, explicativa, certo? Eu disse para vocês que as orações coordenadas, elas são classificadas em sindética, elas podem ser de dois tipos, sindética e assindética. A assindética, os períodos são separados pela vírgula, não apresenta conjunção ou conectivo. As sindéticas têm 5 classificações, né? Aditiva, adversativa, explicativa, conclusiva, certo? Daí, o meu período, então, vai ser classificado em oração coordenada sindética, porque ele apresenta uma conjunção, certo? Então, vai ficar oração coordenada sindética explicativa, porque eu tenho conjunção porque. E essa primeira aqui, professora, como é que é classificada? Não choveu, não tem classificação? Tem. Essa é a oração coordenada assindética. A que não apresenta conjunção sempre vai ser assindética. Quando separada por vírgula somente, também assindética. Mas se não tem a conjunção, como é que eu sei que aquele período ali é coordenada, professora? Porque as orações são independentes entre si. Não tem a necessidade da outra oração para eu ter o entendimento da primeira, certo? Se eu só disser não choveu, não tem necessidade de dizer porque nada está molhado, para vocês terem o entendimento de não choveu. E a mesma coisa aqui, ó, ela não sabe da novidade, certo? Ela não sabe da novidade. Não preciso completar com, pois nada, não disse nada, certo? Não preciso. Essa oração é independente dessa, certo? Então, aqui eu tenho oração coordenada assindética, nesse primeiro período, e nessa segunda oração eu tenho pois não disse nada, tenho a conjunção pois explicativa, é oração coordenada sindética explicativa. A classificação das orações tem que ser com nome e sobrenome, pessoal. Eu preciso dizer toda a classificação para ficar correta, certo? Então é isso. Espero que eu tenha ajudado e vocês tenham o entendimento. Qualquer dúvida, tô lá no WhatsApp.